6. Tipos de documentos. 6.1. Variações dos documentos oficiais. Os documentos oficiais podem ser identificados de acordo com algumas possíveis variações. A. Nome do expediente, mais circular, quando um órgão envia o mesmo expediente para mais de um órgão receptor. A sigla na epígrafe será apenas do órgão remetente. B. Nome do expediente, mais conjunto, quando mais de um órgão envia, conjuntamente, o mesmo expediente para um único órgão receptor. As siglas dos órgãos remetentes constarão na epígrafe. Junto circular, quando mais de um órgão envia, conjuntamente, o mesmo expediente para. Nos expedientes circulares, por haver mais de um receptor, o órgão remetente poderá inserir no rodapé as siglas ou nomes dos órgãos que receberão o expediente. 6.2. Exposição de motivos. 6.2.1. Definição e finalidade. Exposição de motivos, é o expediente dirigido ao Presidente da República ou a Vice-Presidente para a. Propor alguma medida. B. Submeter projeto de ato normativo à sua consideração, ou C. Informá-la de determinado assunto. A exposição de motivos é dirigida ao Presidente da República por um ministro de Estado. Nos casos em que o assunto tratado envolva mais de um ministério, a exposição de motivos será assinada por todos os ministros envolvidos, sendo, por essa razão, chamada de interministerial. Independentemente de ser uma com apenas um autor ou uma interministerial, a sequência numérica das exposições de motivos é única. A numeração começa e termina dentro de um mesmo ano civil. 6.2.2. Forma e estrutura. As exposições de motivos devem, obrigatoriamente, a. Apontar, na introdução, o problema que demanda a adoção da medida ou do ato normativo proposto, ou informar ao Presidente da República algum assunto. B. Indicar, no desenvolvimento, a razão de aquela medida ou de aquele ato normativo ser o ideal para se solucionar o problema e as eventuais alternativas existentes para equacioná-lo, ou fornecer mais detalhes sobre o assunto informado, quando for esse o caso. É. C. Na conclusão, novamente, propor a medida a ser tomada ou o ato normativo a ser editado para solucionar o problema, ou apresentar as considerações finais no caso de elas apenas informativas. As exposições de motivos que encaminham proposições normativas devem seguir o prescrito no Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017. Em síntese, elas devem ser instruídas com parecer jurídico e parecer de mérito que permitam a adequada avaliação da proposta. O atendimento dos requisitos do Decreto nº 9.191, de 2017, nas exposições de motivos que proponham a edição de ato normativo, tem como propósito a. Permitir a adequada reflexão sobre o problema que se busca resolver. B. Ensejar a avaliação das diversas causas do problema e dos efeitos que podem ter a adoção da medida ou edição do ato, em consonância com as questões que devem ser analisadas na elaboração de proposições normativas no âmbito do Poder Executivo. D. Resumir os principais aspectos da proposta. Evitar a devolução à proposta de ato normativo para complementação ou reformulação da proposta. A exposição de motivos é a principal modalidade de comunicação dirigida ao Presidente da República pelos ministros. Além disso, pode, em certos casos, ser encaminhada a cópia ao Congresso Nacional ou ao Poder Judiciário. 6.2.3.
Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais, SIDOF. O Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais, SIDOF, é a ferramenta eletrônica utilizada para a elaboração, a redação, a alteração, o controle, a tramitação, a administração e a gerência das exposições de motivos com as propostas de atos a serem encaminhadas pelos Ministérios à Presidência da República. Ao se utilizar o SIDOF, a assinatura, o nome e o cargo do signatário, apresentados no exemplo do item 6.2.2, são substituídos pela assinatura eletrônica que informa o nome do ministro que assinou a exposição de motivos e do consultor jurídico que assinou o parecer jurídico da pasta. 6.3. Mensagem. 6.3.1. Definição e finalidade. A mensagem é o instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública, para expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa, para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas casas, para apresentar veto, enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos poderes públicos e da nação. Minuta de mensagem pode ser encaminhada pelos Ministérios à Presidência da República, a cujas assessorias caberá a redação final. As mensagens mais usuais do Poder Executivo ao Congresso Nacional têm as seguintes finalidades. A. Encaminhamento de proposta de emenda constitucional, de projeto de lei ordinária, de projeto de lei complementar e os que compreendem plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais. Os projetos de lei ordinária ou complementar são enviados em regime normal, Constituição, artigo 61, ou de urgência, Constituição, artigo 64, parágrafos 1º a 4º. O projeto pode ser encaminhado sob o regime normal e, mais tarde, ser objeto de nova mensagem, com solicitação de urgência. Em ambos os projetos de lei que compreendem plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais, as mensagens de encaminhamento dirigem-se aos membros do Congresso Nacional, e os respectivos ofícios são endereçados ao primeiro secretário do Senado Federal. A razão é que o artigo 166 da Constituição impõe a deliberação congressória. Para dar cumprimento ao disposto no artigo 62 da Constituição, o Presidente da República encaminha mensagem ao Congresso, dirigida a seus membros, com ofício para o primeiro secretário do Senado Federal, juntando cópia da medida provisória. C. Indicação de autoridades. As mensagens que submetem ao Senado Federal a indicação de pessoas para ocuparem determinados cargos, magistrados dos tribunais superiores, ministros do Tribunal de Contas da União, presidentes e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, chefes de missão diplomática, diretores e conselheiros de agências etc., têm em vista que a Constituição, incisos 3º e 4º, do caput do artigo 52, atribui àquela Casa do Congresso Nacional competência privativa para aprovar a indicação. O currículum vitae do indicado, assinado, com a informação do número de cadastro de pessoa física, acompanha a mensagem. D. Pedido de autorização para o presidente ou vice-presidente da República se ausentarem do país por mais de 15 dias. Trata-se de exigência constitucional, constidênticas. E. Encaminhamento de atos de concessão e de renovação de concessão de emissoras de rádio e TV. A obrigação de submeter tais atos à apreciação do Congresso Nacional consta no inciso 12 do caput do artigo 49 da Constituição. Somente produzirão efeitos legais a outorga ou a renovação da concessão após deliberação do Congresso Nacional. Constituição, artigo 223, parágrafo 3º. Descabe pedir na mensagem urgência prevista na Constituição,
Artigo 64, uma vez que o parágrafo 1º do artigo 223 já define o prazo da tramitação. Além do ato de outorga ou renovação, acompanha a mensagem o correspondente processo administrativo. F. Encaminhamento das contas referentes ao exercício anterior. O Presidente da República tem o prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa para enviar ao Congresso Nacional as contas referentes ao exercício anterior. Constituição, artigo 84, caput, inciso C, para exame e parecer da Comissão Mista Permanente. Constituição, artigo 166, parágrafo 1º, sob pena de a Câmara dos Deputados realizar a tomada de contas. Constituição, artigo 51, caput, inciso I, em procedimento disciplinado no artigo 215 do seu regimento interno. G. Mensagem de abertura da sessão legislativa. Deve conter o plano de governo, exposição sobre a situação do país e a solicitação de providências que julgar necessárias. Constituição, artigo 84, inciso X. O portador da mensagem é o chefe da Casa Civil da Presidência da República. Esta mensagem difere das demais, porque vai encadernada e é distribuída a todos os congressistas em forma de livro. H. Comunicação de sanção, com restituição de autógrafos. Esta mensagem é dirigida aos membros do Congresso Nacional, encaminhada por ofício ao primeiro secretário da Casa onde se originaram os autógrafos. Nela se informa o número que tomou a lei e se restituem 2 exemplares dos 3 autógrafos recebidos, nos quais o Presidente da República terá posto o despacho de sanção. I. Comunicação de veto. Dirigida ao Presidente do Senado Federal. Constituição, artigo 66, parágrafo 1º, a mensagem informa sobre a decisão de vetar, se o veto é parcial, quais as disposições vetadas, e as razões do veto. Seu texto é publicado na íntegra no Diário Oficial da União, ao contrário das demais mensagens, cuja publicação se restringe à notícia do seu envio ao Poder Legislativo. J. Outras mensagens remetidas ao Legislativo. Apreciação de intervenção federal, Constituição, artigo 36, parágrafo 2º. Encaminhamento de atos internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravosos, Constituição, artigo 49, caput, inciso E. Pedido de estabelecimento de alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais de exportação, Constituição, artigo 155, parágrafo 2º. Inciso I. Proposta de fixação de limites globais para o montante da dívida consolidada, Constituição, artigo 52, caput, inciso V. Pedido de autorização para operações financeiras externas, Constituição, artigo 52, caput, inciso V. Convocação extraordinária do Congresso Nacional, Constituição, artigo 57, parágrafo 6º. Pedido de autorização para exonerar o Procurador-Geral da República, Constituição, artigo 52, inciso 11, e artigo 128, parágrafo 2º. Pedido de autorização para declarar a guerra e decretar mobilização nacional, Constituição, artigo 84, inciso X. Pedido de autorização ao referendo para celebrar a paz, Constituição, artigo 84, inciso XX. Justificativa para decretação do estado de defesa ou de sua prorrogação, Constituição, artigo 136, parágrafo 4º. Pedido de autorização para decretar o estado de sítio, Constituição, artigo 137. Relato das medidas praticadas na vigência do estado de sítio ou de defesa, Constituição, artigo 141, parágrafo único.
proposta de modificação de projetos de leis que compreendem plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais, Constituição, artigo 166, parágrafo 5º. Pedido de autorização para utilizar recursos que ficarem sem despesas correspondentes. Pedido de autorização para alienar ou conceder terras públicas com área superior a 2.500 hectares, Constituição, artigo 188, parágrafo 1º. 6.3.2. Forma e estrutura. As mensagens contêm: A. Brasão, timbre em relevo branco. B. Identificação do expediente, mensagem no, alinhada à margem esquerda, no início do texto. C. Vocativo, alinhado à margem esquerda, de acordo com o pronome de tratamento e o cargo do destinatário, com o recuo de parágrafo dado ao texto. D. Texto, iniciado a 2 centímetros do vocativo, é. E. Local e data, posicionados a 2 centímetros do final do texto, alinhados à margem direita. A mensagem, como os demais atos assinados pelo Presidente da República, não traz identificação de seu signatário. 6.4. Correio eletrônico, e-mail. 6.4.1. Definição e finalidade. A utilização do e-mail para comunicação tornou-se prática comum, não só em âmbito privado, mas também na administração pública. O termo e-mail pode ser empregado com 3 sentidos. Dependendo do contexto, pode significar gênero textual, endereço eletrônico ou sistema de transmissão de mensagem eletrônica. Como gênero textual, o e-mail pode ser considerado um documento oficial, assim como ofício. Portanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial. Como endereço eletrônico utilizado pelos servidores públicos, o e-mail deve ser oficial, utilizando-se a extensão gov.br, por exemplo. Como sistema de transmissão de mensagens eletrônicas, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de envio e recebimento de documentos na administração pública. 6.4.2. Valor documental. Nos termos da medida provisória número 2.202, de 24 de agosto de 2001, para que o e-mail tenha valor documental, isto é, para que possa ser aceito como documento original, é necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, segundo os parâmetros de integridade, autenticidade e validade jurídica da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil. O destinatário poderá reconhecer como válido o e-mail sem certificação digital ou com certificação digital for a ICP Brasil. Contudo, caso haja questionamento, será obrigatória a repetição do ato por meio de documento físico assinado ou por meio eletrônico reconhecido pela ICP Brasil. Salvo lei específica, não é dado ao ente público impor aceitação de documento eletrônico que não atenda os parâmetros da ICP Brasil. 6.4.3. Forma e estrutura. Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é sua flexibilidade. Assim, não interessa definir padronização da mensagem comunicada. No entanto, devem-se observar algumas orientações quanto à sua estrutura. 6.4.3.1. Campo assunto. O assunto deve ser o mais claro e específico possível, relacionado ao conteúdo global da mensagem. Assim, quem irá receber a mensagem identificará rapidamente do que se trata. Quem envia poderá, posteriormente, localizar a mensagem na caixa do correio eletrônico. Deve-se assegurar que o assunto reflita claramente o conteúdo completo da mensagem para que não pareça, ao receptor,
que se trata de mensagem não solicitada, lixo eletrônico. Em vez de reunião, um assunto mais preciso seria agendamento de reunião sobre a reforma da Previdência. 6.4.3.2 Local e data são desnecessários no corpo da mensagem, uma vez que o próprio sistema apresenta essa informação. 6.4.3.3 Saudação inicial, vocativo. O texto dos correios eletrônicos deve ser iniciado por uma saudação. Quando endereçado para outras instituições, para receptores desconhecidos ou para particulares, deve-se utilizar o vocativo conforme os demais documentos oficiais, ou seja, senhor ou senhora, seguido do cargo respectivo, ou prezado senhor, prezada senhora. 6.4.3.4 Fecho. Atenciosamente ao fecho padrão em comunicações oficiais. Com o uso do e-mail, popularizou-se o uso de abreviações como AT e de outros fechos, como abraços, saudações, que, apesar de amplamente usados, não são fechos oficiais e, portanto, não devem ser utilizados em e-mails profissionais. O correio eletrônico, em algumas situações, aceita uma saudação inicial e um fecho menos formais. No entanto, a linguagem do texto dos correios eletrônicos deve ser formal, como a que se usaria em qualquer outro documento oficial. 6.4.3.5 Bloco de texto da assinatura. Sugere-se que todas as instituições da administração pública adotem um padrão de texto de assinatura. A assinatura do e-mail deve conter o nome completo, o cargo, a unidade, o órgão e o telefone do remetente. 6.4.4 Anexos. A possibilidade de anexar documentos, planilhas e imagens de diversos formatos é uma das vantagens do e-mail. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre o conteúdo do anexo. Antes de enviar um anexo, é preciso avaliar se ele é realmente indispensável e se seria possível colocá-lo no corpo do correio eletrônico. Deve-se evitar o tamanho excessivo e o reencaminhamento de anexos nas mensagens de resposta. Os arquivos anexados devem estar em formatos visuais e que apresentem poucos riscos de segurança. Quando se tratar de documento ainda em discussão, os arquivos devem, necessariamente, ser enviados em formato que possa ser editado. 6.4.5 Recomendações. Sempre que necessário, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Caso não esteja disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento. Apesar da imensa lista de fontes disponíveis nos computadores, mantém-se a recomendação de tipo de fonte, tamanho e cor dos documentos oficiais, calibre localito, tamanho 12, cor preta. Fundo ou papéis de parede eletrônicos não devem ser utilizados, pois não são apropriados para mensagens profissionais, além de sobrecarregar o tamanho da mensagem eletrônica. A mensagem do correio eletrônico deve ser revisada com o mesmo cuidado com que se revisam outros documentos oficiais. O texto profissional dispensa manifestações emocionais. Por isso, ícones e emoticons não devem ser utilizados. Os textos das mensagens eletrônicas não podem ser redigidos com abreviações como VC, PQ, usuais das conversas na internet, ou neologismos, como não, aqui. Não se deve utilizar texto em caixa alta para destaques de palavras ou trechos da mensagem, pois denota agressividade de parte do emissor da comunicação. Evite-se o uso de imagens no corpo do e-mail, inclusive das armas da República Federativa do Brasil e de logotipos do ente público junto ao texto da assinatura. Não devem ser remetidas mensagens com tamanho total que possa exceder a capacidade do servidor do destinatário.